Olá, Ninos, olá, Ninas, professor Jander. Bom, vamos aqui resolver a atividade da aula do último dia 16, que é a teoria cinética dos gases e as variáveis, né, suas variáveis. E aí vamos tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar longo e cansativo. Bom, questão 1 diz assim: de acordo com a teoria cinética dos gases, é incorreto afirmar, vamos lá, letra A, ele quer a questão a alternativa incorreta, viu? Letra A: energia cinética média é proporcional à temperatura de Kelvin. Verdade, viu? Se você for olhar lá, ó, no conteúdo, a temperatura ele te fornece em Celsius e aí você converte para Kelvin usando a fórmula Celsius mais 273. E aí você consegue converter a temperatura para Kelvin. Então tá certo, ok? Letra B: as partículas estão muito unidas e têm baixa velocidade. Na verdade, as partículas estão muito separadas, ok? Lembra assim, ó, que tem uns dos tópicos lá da teoria cinética dos gases que diz que o espaço vazio, aliás, o espaço ocupado por um gás é desprezível em relação ao seu espaço vazio. Então, o espaço vazio seria um espaço entre uma molécula de gás e outra molécula de gás, beleza? Então, por que isso tá errado, ó? Porque, imagina o seguinte caso, ó. Tenho esse recipiente, vou colocar 6 mols aqui. Tenho esse recipiente aqui, né? Digamos que seja o mesmo recipiente, viu? Vou colocar aqui, ó. 6 mols também. Ó, veja que aqui só ocupa o meio, né? Estão muito juntos, só ocupa o meio. Mas o gás tende a ocupar todo o volume que o contém. Ó. Veja quando ele está mais separado, ele tende a ocupar o volume do recipiente que o contém, na verdade, né? O volume do recipiente que o contém. Então, nesse caso aqui, ele obedece mais à teoria cinética dos gases, porque quanto mais afastado, maior a tendência do gás a ocupar todo o volume do recipiente que o contém, tá bom? Então, não pode estar unidas as partículas, tem que estarem afastadas. E baixa velocidade não, tem que ter alta velocidade, tá bom? Lembra lá no movimento perfeitamente elástico? Então tá errada a B. Vamos ver porque a C tá certa? As partículas ocupam todo o volume disponível e tem movimento livre. Certo, né? Todo o volume disponível e movimento livre. A distância entre um gás e o outro, ele influencia para isso. D. As partículas possuem alta velocidade, beleza. E ocorre choque entre elas, beleza. E contra as paredes do recipiente que as contém. Beleza, tudo certinho aqui. Okay? Tem que ter alta velocidade, tem que ocorrer choque entre elas e contra as paredes dos recipientes, né? As partículas têm movimento desordenado, certo, né? Lembra que o movimento, ó, se eu colocar um gás aqui, ó, fornecer energia a ele, ele vai, ó, a direção, ok? Então vai para qualquer direção, certo? Qualquer direção. Então o movimento é desordenado, tá bom? Então tá certo. Então nosso gabarito fica a letra B de bola. Questão fácil. Segundo, o comportamento de um gás aproxima-se do comportamento, aliás, o comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento de um gás ideal quando submetido a, vamos lá, dá um gás real e um gás ideal. E aí, como é que eu vou fazer? Vou imaginar o seguinte caso para responder. Que o gás ideal é aquele gás idealizado, aquele gás utópico, tá bom? O gás real é o gás que realmente existe, né? Vamos lá. O gás ideal seria um sonho de consumo. Quando eu aumento a temperatura, aqui dentro tem gases, ó. Quando eu aumento a temperatura, lembra que os choques entre as moléculas aumentam? Aliás, o choque entre as moléculas aumenta, né? O português, não é mesmo? Quando eu aumento a temperatura, estou fornecendo energia cinética aos gases. Então eles vão ficar, ó, tipo milho de pipoca, pulando, certo? Um pro lado, pro outro, bom? Então, ó, vamos ficar pulando. Deixa eu colocar um aqui para dizer que esse é desse. Então, veja, ó. Eu tenho que aumentar a temperatura para aumentar a energia cinética dos gases. E aí, aconteceu choques entre eles. E contra a parede do recipiente que os contém, né? Beleza?
E se nesse caso aqui, ó, bom, temperatura eu já sei que eu tenho que aumentar, né? Não adianta eu trabalhar com temperatura baixa, né? Porque eu tenho que fornecer o choque entre eles, lembra? Viu? O choque entre eles, entre a parede do recipiente onde eles estão estocados. E olha só, se eu colocar aqui a pressão, ó, eu tenho essa pressão, esse símbolo aqui de pressão, eu tenho esse aqui, ó. Concorda comigo que a pressão é maior no primeiro caso aqui, né, ó? Porque está mais abaixo. E aí eu vou colocar gases aqui, vou colocar 4 mols, 6 mols. E vou colocar aqui, ó. Se eu colocar os 6 mols aqui, eu vou colocar todos juntos? Não, porque eles estão afastados o máximo possível, lembra? Porque tende a ocupar todo o recipiente que o contém, né? Então veja que aqui, ó, estão mais afastados possível. E é assim que a teoria cinética dos gases determina que o gás esteja mais afastado possível. E ele é mais afastado possível quando a pressão é menor. Ó. Aqui a pressão é maior, a força de cima para baixo aqui é maior, certo? Ó. Aqui é menor. Então a pressão aqui tem que ser o quê? Pressão baixa. Então alta temperatura e baixa pressão. A gente vai para essa alternativa. Baixa temperatura, alta temperatura. Aqui, letra B de bola. Beleza? Alta temperatura e baixa pressão. Tudo bem? Por quê? Alta temperatura porque você tem que fornecer, você tem que forçar o choque entre os gases e a parede do recipiente, né? Onde os gases estão estocados. E baixa pressão porque quando você tem baixa pressão, você tem maior espaço. Ó, maior espaço entre eles. E aí eles podem estar o mais afastado possível. Não é mesmo? Que é assim que a teoria cinética diz. Terceiro, marca a alternativa correta. Quanto maior o número de colisões de um gás, com as paredes dos recipientes em que está contido e entre suas partículas, maior será a pressão do gás. Verdade, né? Essa é verdade. Vamos conferir só as outras? B. A pressão que os gases fazem sobre a superfície da Terra é menor ao nível do mar do que no alto de uma montanha. Ó, superfície da Terra, São Paulo, né? La Paz. A pressão vai partir de um mesmo lugar. Ó, chegou aqui. Digamos que aqui seja o limite dela, certo? E aqui, ó. Qual a seta maior? Seta maior é essa daqui. Significa que a coluna de gases aqui é maior sobre as nossas cabeças do que aqui, ó. Então, quanto maior essa seta, quanto maior a coluna de gases, maior a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é maior quando você está ao nível do mar do que no alto de uma montanha. Estou representando aqui nível do mar e aqui alto da montanha, certo? É por isso que lá na Bolívia, os jogadores, quem não lembra de uma cena, acho que não sei nem se é do tempo de vocês, mas vocês podem pesquisar, dos jogadores do Flamengo com tubos, né, de oxigênio, balão de oxigênio, tomando oxigênio, beleza? Porque falta ar lá, ó. Se a coluna aqui de ar é menor, então a quantidade de O2 aqui também é menor. Se a coluna de ar aqui é maior, então a quantidade de O2 aqui também é maior. Porque essa seta aqui é coluna de ar, ó. Coluna de ar e coluna de ar. Então, se você comparar nível do mar e altitude, nível do mar sempre terá o quê? Sempre terá maior pressão atmosférica, beleza? Então, diz aqui, ó, a pressão que os gases fazem sobre a superfície da Terra é menor, não, é maior ao nível do mar do que no alto da montanha, viu? Os gases apresentam volume fixo? Não, a gente viu que é volume variável, né? Se eu colocar o gás num recipiente em forma de, sei lá, de cubo e outro em forma de cone, que não tem o mesmo volume, por exemplo, vão apresentar volume diferente, variável, certo? Beleza? Os gases não possuem massa? Claro que possui, né? Claro que possui, beleza? Até porque, se eu pegar O2, N2 e nitrogênio, hélio, por exemplo, são gases. Aqui a massa aqui é 32 gramas, aqui é 2 vezes 14, 28 gramas, né? Grama por mol no caso, né? E aqui o hélio tem 4 gramas, grama por mol. Então veja que os gases possuem massa, mesmo? Tudo bem? Vamos lá. Até porque se você pegar um recipiente com gás e outro vazio, você vai ver a diferença, né? Vai ver a diferença. Quando um gás é aquecido, ele dilata-se.
mas quando é resfriado, ele contrai, né? Ele contrai. Olha só, quando o gás é aquecido, de fato ele sofre dilatação, não é mesmo? E quando é resfriado,